Bom, hoje a gente vai falar sobre o Piranesi da Susanna Clarke, né? Eu já li tem um tempo, então vou tentar lembrar assim, os detalhes mais interessantes a respeito do livro. Bom, é um livro de fantasia, né? A Susanna Clarke já é uma autora conhecida, premiada, né, nesse gênero, e eu sempre tive curiosidade para ler alguma coisa dela. E quando eu vi essa capa aqui, eu achei tão bonita que eu falei, agora, vou adquirir o livro, porque se eu não gostar, pelo menos a capa dele é bonita. Enfim, mas eu gostei, eu achei interessante, assim, eu achei surpreendente em alguns momentos, né? Mas em outras situações eu fiquei, assim, fiquei em dúvida, né, em relação a concepção dela de fantasia, né? Assim, ela é premiada, então a gente fica pensando assim, de repente é um aspecto do gênero que a gente não conhece e que talvez seja justamente essa diferença ou essa originalidade que faça ela ser tão reconhecida, né? Não é um livro de fantasia dos que eu tô acostumada a ler sobre criaturas mágicas, né, guerreiros, reis, enfim, né? Mas eu achei eu achei uma concepção bastante interessante. Não dá para dizer muito sobre a sinopse do livro, porque ele precisa do mistério. Você vai descobrindo as coisas aos poucos. Até o personagem principal, que é o Piranesi, a gente a princípio não sabe quem ele é. Então a gente não pode, né, quem vai falar sobre o livro não pode explicar, por exemplo, quem é esse personagem, porque faz parte dessas informações que você vai tirando aos poucos do livro, né? Mas um aspecto que eu achei interessante, a questão do conhecimento de magia que é abordado no livro. Tem um personagem que busca esse conhecimento a respeito da magia. Ele vai até os antigos, né? Por isso essas referências, né, ao fauno na capa. Existem muitas esculturas em estilo que você, pela descrição, você vai indo até aos estilos de... Não só os estilos de esculturas gregos em si, mas também as esculturas que foram produzidas depois com base nesse estilo clássico, né? Então isso cria uma atmosfera para o livro. Dentro dessa atmosfera tem esse personagem que está buscando esse conhecimento de magia. E ele, em determinado momento, por exemplo, ele fala como que os gregos, os antigos, tinham, como eles concebiam esse conhecimento. Eles achavam que não só as pessoas, né, nós interagíamos com o mundo, como o mundo também interagia com as pessoas. Ele respondia às pessoas. Então, essa é uma concepção que eu achei bastante interessante. Outra coisa que eu achei curiosa é a relação do livro com o platonismo, né? Porque a gente está falando aqui de uma história que tem referências claras à antiguidade clássica, né? Então não é nenhum absurdo a gente fazer essa relação com o platonismo. Existe um cenário no livro que é quase como se fosse uma criação mental de um personagem, né? Então você faz essa relação entre o mundo das ideias, o mundo da realidade, né? Como é descrito no mito da caverna do Platão, né? No livro A República. Então eu acho que é bem plausível você fazer essa relação e tudo mais. Mas às vezes ela usa a magia como se fosse um conhecimento menor ou um conhecimento menos inteligente, menos racional. Então essa relação entre racionalidade e magia também é bastante importante aqui, tá até falando aqui atrás na sinopse do livro.
E tem horas que isso me desagradou um pouco. Mas assim, é porque eu tenho certos hábitos de leitura que não usam esses conceitos. Então pode ser assim uma falta de costume mesmo. Quanto ao mistério, eu fiquei muito curiosa durante o livro inteiro, assim. Eu fiquei devorando, assim, é uma leitura fácil, o texto é bastante fluido e tal, né? Mesmo quando ela faz referências mais clássicas, assim, o texto continua sendo fácil de compreender. E a gente vai ficando curioso mesmo com o rumo das coisas. Então, nesse sentido, o livro funcionou bastante. E o final é aquilo, né? As pessoas às vezes ficam decepcionadas, às vezes não se surpreendem. Então, vai de cada leitor, né? Eu não fiquei assim tão impactada, assim, não me surpreendeu de maneira muito positiva, de eu falar, nossa, que final incrível. Não foi bem assim. Mas até chegar lá, a leitura foi bastante prazerosa, né? E a gente vai, essas marcações todas que eu fiz, foram essas relações que eu fui fazendo entre concepções de magia, concepções de racionalidade. Tem um momento que ela fala sobre o fato, né? Ela faz uma referência sobre o fato das pessoas, né? Nós não sermos tão racionais quanto nós imaginamos que nós somos. Então, umas alfinetadas, assim, bastante reais. São os momentos em que a fantasia não interfere nesse diálogo do livro com a realidade. Eu achei bastante, bastante surpreendente nesse sentido. Então, o resumo eu gostei bastante do livro. Ele tem referências interessantes, as referências são bastante bem construídas. E tem um mistériozinho ali, mas é um livro curto, então não é aprofundado, a magia não vai ser explicada, né? De uma forma assim tão profunda. Mas tá recomendado aí mais essa leitura.